Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 4 desse nosso mini treinamento de desenvolvimento de dashboard. A aula de hoje vai ser uma aula bem legal e eu vou dividir ela, talvez eu divida ela em 2 ou 3, eu ainda não sei porque eu não gravei o total, mas eu vou ter que dividir ela pela seguinte questão. A gente precisa desenvolver visuais diferentes aqui, gráficos de linha, barras horizontais, enfim. Então eu vou dividir ela talvez por tipos de gráficos aqui para ficar mais fácil, beleza? Então, bora lá, mão na massa. Se você se lembra, algumas aulas atrás a gente definiu aqui a nossa área de trabalho, que vai ser essa aqui, ó, onde tem esse retângulo aqui. A gente vai colocar aqui tudo que a gente precisa para o desenvolvimento do nosso dashboard, do nosso painel, né? A partir de agora a gente pode chamar ele de painel. Então, cabeçalho, logotipo da empresa, os gráficos, as segmentações de dados, tudo a gente vai colocar aqui dentro dessa nossa área já previamente definida. A gente vai aumentar ela aqui um pouquinho. Outro detalhe, aliás, a gente vai começar pelo seguinte, ó. Eu vou tirar aqui os títulos, que são as linhas e colunas aqui, os títulos, e a barra lá de cima, e vou deixar ele maior aqui. Quanto maior, melhor, porque a gente consegue ter uma visualização mais legal do nosso projeto. Voltando aqui para nossa tabela de KPIs, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar, como eu disse para vocês, precisa ter uma hierarquia, é a questão do storytelling. É bem interessante, existe um livro, inclusive, se não me engano é Storytelling com Dados, é um livro bem interessante de você ler, eu tenho esse livro, aliás, para que você consiga entender como que funciona toda essa ciência de contar histórias com os dados. Então, nesse momento a gente não está pensando nisso, nesse momento a gente está fazendo de uma forma que a gente consiga otimizar o nosso processo, então a gente vai começar a criar os gráficos. Então eu vou criar o gráfico agora de mês e de ano e posicionar esses gráficos ali na nossa área, nessa área aqui, sem pensar, lógico, nesse momento, ficou melhor aqui, ficou melhor lá, enfim, não é esse o intuito, tá bom? Então vamos começar agora a desenvolver o gráfico do mês aqui, ó. Vamos na sequência. Então vai ser um gráfico de linha, a gente vai continuar contando essa história aqui com um gráfico de linha. Sempre que você trabalhar com períodos, seja mês, dia, ano, é interessante que você trabalhe com gráfico de linhas, é o gráfico mais indicado para que você trabalhe com esse tipo de dado. Você vai ver aqui, por exemplo, o gráfico de anos, eu não vou usar o gráfico de linhas. Por quê? Porque eu não quero repetir. Tem uma repetição dos gráficos, dos visuais aqui. Isso acaba atrapalhando o nosso painel depois. Mas isso não tem problema algum, tá bom? Então, a gente vai criar primeiro esse gráfico aqui de mês, que é o gráfico de linhas. Então, a gente vai aqui na nossa tabela dinâmica, seleciona todo o nosso intervalo de mês e quantidade e vai inserir ali, ó. Inserir, vamos procurar o gráfico de linhas. Aqui você tem vários tipos de linhas, né? Você vai clicando e ele vai aparecendo aqui atrás para você o tipo do gráfico. Eu gosto de trabalhar muito com esse aqui, ó, que ele tem os marcadores, ó, você vai ver ali no fundo. Gosto muito de trabalhar com esse aqui, mas fique à vontade para você escolher. Ó, tá vendo que esse aqui ele tem os marcadores, ele tem a linha de tendência ou de meta, enfim, eu gosto muito de trabalhar com esse daqui. Então a gente vai trabalhar com esse gráfico aqui, ó. Nós temos aqui embaixo a área de mês, né, o eixo X dos meses e esse eixo lateral aqui, que é a quantidade. Eu vou dar um Ctrl X e vou levar ele aqui para o nosso dashboard. Vou levar ele para essa região aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pré-tratamento, uma pré-limpeza nesse gráfico, porque tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu não utilizo aqui. Por exemplo, ó, eu não gosto desse cabeçalho aqui, eu tiro, desse label, né? Esse valor aqui eu não gosto, eu tiro. Eu estou deletando, tá? Eu seleciono e deleto. Simplesmente assim, ó. Então, seleciono essa linha e deleto. Agora tem uma questão que é a seguinte, eu vou colocar aqui uma forma. Então veja que o nosso gráfico, deixa eu enviar ela, deixa eu dar um Ctrl X aqui e colar ele de novo. Veja que o nosso gráfico ele tá branco, ó. Tá vendo? Ele tá com fundo branco. Eu quero deixar ele com fundo transparente. Por quê? Com fundo transparente. Se você colocar uma imagem de fundo, uma tela de fundo, um gradiente, alguma coisa do tipo, você consegue desenvolve um visual bem interessante. Eu não gosto de trabalhar com esse fundo branco. Então eu venho aqui com o botão direito e vou aqui no preenchimento, ó, coloco sem preenchimento. Veja que agora, ó, já não está mais fundo branco, tá vendo? Ele está transparente aqui. Então eu faço isso com todos os gráficos que eu utilizo. E eu também tiro essa borda aqui, ó,
eu também não gosto. Da mesma forma, com o botão direito, você vem aqui em estrutura dos tópicos e sem contorno. Então, agora a gente tem um gráfico sem borda e sem fundo. Agora eu vou alterar o padrão aqui das letras, né? Eu vou buscar aqui uma fonte diferente. Deixa eu ver se tem uma que eu gosto. Tem uma que eu gosto bastante, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Century Gothic. Eu gosto bastante dessa fonte, eu acho ela bem interessante. Eu aumento ela aqui para 10, por exemplo. Eu vou fazer isso aqui com o nosso gráfico. Então a gente tem o primeiro gráfico aqui posicionado. Ah, tá estranho e tal. Calma. Com o tempo a gente vai conseguir reposicionar eles de uma forma que vai ficar interessante aqui no nosso projeto. Outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar os valores aqui. Então eu vou com o botão direito em adicionar rótulo de dados e eu vou adicionar os rótulos aqui, ó. Eu estou com todos os valores aqui. Da mesma forma, eu clico no valor, botão direito, eu vou formatar esses rótulos. Eu gosto de deixar eles acima, tá vendo? Ó, ele fica acima dos dados lá. Eu gosto de deixar ele dessa forma. Aí agora você pode alterar outras coisas. Por exemplo, ó, se eu clicar na linha aqui, ó, eu posso alterar sombra, brilho, enfim, deixa eu colocar uma sombra aqui pra gente ter uma noção. Ó, tá vendo? Ele ficou legalzinho, ó. Colocou uma sombra aqui no fundo, ficou bem interessante. Brilho, bordas suaves, formato 3D. Aqui a gente consegue alterar, por exemplo, os marcadores, ó. Tá vendo? O marcador ali tá azul. A gente pode alterar inclusive os marcadores. Deixa eu ver aqui se a gente consegue colocar um preenchimento. Ó, sem preenchimento. Tá vendo? Ele tá sem preenchimento ali, ó. Ficou bem interessante. Pode ir alterando da forma que a gente achar melhor, entendeu? Tem preenchimento sólido, preenchimento de gradiente, enfim. Pode vir aqui e ficar à vontade aqui, realmente brincar com isso aqui, ó. Vamos deixar dessa forma, achei bem legal aqui, bem definidinho aqui. Então vamos deixar o nosso primeiro gráfico dessa forma. Então a gente já tem o posicionado aqui. Aliás, eu vou mudar também a fonte, tá? Que eu esqueci. Vou selecionar aqui e vou buscar a mesma. Essa é aquela questão que eu comentei com vocês. É sempre bom manter um padrão. A gente mantém um padrão de cores, um padrão de fontes, de tamanhos. É sempre importante que você mantenha esse padrão, que você tenha isso já previamente definido, para o seu projeto ficar bem homogêneo. Então a gente tem aqui, ó, a primeira análise, que é a análise de mês, de período, né? Então eu vou colocar aqui, criar aqui mais uma tabelinha para a gente conseguir ter o controle do nosso projeto. E vou chamar ela de visuais. Então o primeiro visual aqui do mês está ok. Agora a gente usou o visual de linha. Agora a gente vai usar aqui o visual do ano. Como eu disse para vocês, eu não vou usar linha. Eu acho que não vai ficar interessante o de linha. Então eu vou usar um outro visual. Pode ser o colunas, né? Colunas verticais. Vamos usar o colunas. Seleciona todos os meses aqui, inclusive os que estão vazios ali. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos usar as colunas verticais, tá vendo? Ele nem colocou os meses vazios ali. Então a gente pode tirar, só tem os meses que tem dados. Aí amanhã, depois entra o ano 2020. O que você faz? Você simplesmente clica aqui, ó, e arrasta para baixo. Aí ele vai posicionar lá. Quando você colocar o ano aqui, vou colocar aqui, por exemplo, 2020, ele vai aparecer ali, ó. Se eu colocar 150, então ele vai aparecer lá. Tô dando um Ctrl C aqui, Ctrl Z, aliás. Da mesma forma, vamos dar um Ctrl X nesse gráfico e levar ele para cá. E a gente vai fazer a mesma limpeza que a gente fez nesse gráfico, a gente vai fazer aqui. Exatamente a mesma limpeza. É tirar aqui essa label, tirar essa linha, tirar essas linhas de grade, fundo, ó. Tá vendo que o fundo tá transparente, tá branco, ó. A gente vai com o botão direito, a gente vai tirar o preenchimento, ó, deixou transparente, e estruturas dos tópicos a gente tira também, que são as bordas. Então, legal, a gente já tem um gráfico aí interessante que conta a história pra gente como que está o total de acidentes por mês. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, que a gente deve fazer aqui primeiro, a gente vai colocar esses rótulos de dados, igual a gente colocou aqui. Então a gente seleciona, escolhe adicionar rótulo de dados, beleza, ele está aqui em cima, o rótulo de dados. A gente vai trocar agora o padrão da fonte, tanto lá em cima quanto aqui no eixo X. A gente troca esse padrão de fonte para deixar tudo igual, tamanho, enfim. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou aumentar a espessura dessas barras, porque ela está muito fina, então ela não está preenchendo bem ali a região. Então a gente pode aumentar a espessura dessas barras. E como que a gente faz isso? Seleciona as barras, né? Tá vendo que está selecionadinho aqui. Com o botão direito a gente vem em formatar série de dados.
e ele vai abrir essa tela pra gente, ó. A gente tá aqui em opções de série. Você pode ver aqui que a gente tem sobreposição, eu não vou nem explicar isso agora. Sobreposição é quando você tem dois gráficos. Imagina que você tem aqui 2014 aqui, um gráfico de falha, total produzido e um gráfico de total de falhas. Você quer colocar um em cima do outro. Você usa essa sobreposição aqui. Mas não é essa a questão aqui do nosso projeto. Tem a largura do espaçamento, que é o que a gente vai utilizar. A largura do espaçamento funciona da seguinte forma. Quanto maior essa porcentagem, mais fino é a barra. Eu utilizo por padrão 15%. Então digita ali 15%, ó, ele fica uma espessura bem legal, bem interessante. Então a gente tem aqui já a análise por ano. Quanto que, conforme o ano, o que está acontecendo, né? Se os acidentes estão aumentando ou se os acidentes estão diminuindo. A gente pode usar tanto esse gráfico, eu estava pensando aqui agora comigo, quanto esse outro gráfico aqui, ó, que também é bem interessante para esse tipo de análise aí. Alterar aqui. Talvez nesse momento, talvez seja o mais indicado, não sei. Bom, eu vou retornar para o gráfico de barras, não vou nem falar mais nada. Legal, agora a gente já tem aqui a nossa análise no ano, tem a nossa análise no mês, aqui posicionada. Vamos salvar o nosso projeto, para a gente não perder. Vamos lá na nossa base e temos aqui o segundo gráfico pronto. E agora a gente vai para o gráfico de faixa etária. Vamos ver que gráfico que a gente colocou aqui. Nós colocamos barras horizontais aqui, de faixa etária. A gente pode usar barras horizontais ou pode usar um outro tipo de gráfico. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, barras horizontais, faixa etária. Nós vamos inserir e a gente pode vir aqui e escolher o tipo de gráfico, né? Pode ser esse, linha não é indicado, o rosca nem muito menos. Esse aqui seria um histograma, seria um gráfico bem interessante da gente utilizar. Ó, esse é um gráfico bem interessante da gente usar, que ele é chamado de, deixa eu só confirmar aqui porque eu não vi. Eles chamam de caixa estreita, né? A gente pode, inclusive, procurar mais gráficos estatísticos aqui. Caixa e caixa estreita. Isso aqui é interessante. Esse gráfico de funil é interessante, é bem interessante. Vamos usar esse gráfico de funil? Gostei bastante dele. Vamos usar ele, tá bom? Vou dar um Ctrl X e vou levar ele para lá e já vou fazer uma pequena introdução aqui, que é a seguinte, ó. Não lembro de ter falado isso para vocês, mas eu estou usando aqui o Office 365. Então ele tem uma infinidade de gráficos aqui, uma infinidade de recursos disponíveis. Eu não sei que tipo de software você está usando, né? Qual é a versão do Office você está usando. Então pode ser que você não tenha esse gráfico aqui, por exemplo. Esse gráfico aqui, ó, pode ser que você não tenha esse tipo de gráfico, entendeu? Esse tipo de gráfico pode ser que você não tenha. Então isso vai depender da versão que você está utilizando. Caso você não tenha esse gráfico, você pode utilizar qualquer outro. Pode ser o barras horizontais, por exemplo, né? E que ele também dá muito certo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui a mesma limpeza. Tira o título. Nesse caso eu não vou tirar isso aqui. Eu não vou tirar esses números aqui, porque isso aqui define pra gente qual é a faixa etária, então eu vou manter. Eu vou tirar a borda e vou tirar o fundo, né? Porque ele tá branco. Vamos lá, botão direito, a estrutura para tirar a borda, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento, legal. Então a gente tem um gráfico aqui, ó, transparente. E agora eu vou reduzir ele aqui, para deixar ele bem legalzinho aqui, ó, bem interessante mesmo. E eu vou fazer o mesmo que a gente fez aqui, ó. Eu vou reduzir, eu vou aumentar, na verdade, a espessura dessas barras aqui, ó. Formatar série de dados, a largura do espaçamento, tá vendo? Então a gente vai, conforme você vai mexendo aqui, ó, você vai alterando. Da mesma forma, eu coloquei 15, que é como eu disse para vocês, a gente acaba usando o padrão. Então essa distância aqui entre as duas barras é a mesma distância que eu tenho aqui, ó. Então eu coloquei aqui, show de bola. O que tá faltando aqui agora? Tá faltando a gente colocar os rótulos, né? Botão direito, adicionar os rótulos de dados. E adicionamos os rótulos no meio. Ficou bem legal mesmo. E a gente vai agora alterar também a fonte aqui para Century, que é uma que eu gosto, 10, legal. E a fonte aqui dos rótulos de dados também é Century 10. Vou deixar branco, né? Não sei porque ele mudou sozinho lá. Beleza. Lá, ficou bem legal, achei bem interessante, inclusive. A gente pode tirar até esse rótulo aqui, essa linha aqui, mas eu vou deixar ela, vou manter ela aqui. Então a gente já conseguiu mais um gráfico ali da nossa sequência. E agora a gente tem o gênero, né? O gráfico por sexo. Esse eu não vou fazer agora, eu vou pular esse. Eu vou criar aqui, vou pular aqui o gráfico de imagens, né? Não vou fazer ele agora, que eu acho que compensa a gente fazer uma aula somente para imagens. E vou para a sequência aqui, departamento. Ó, total de acidentes por departamento, são colunas verticais. Então, por departamento e local de acidente, a gente vai fazer colunas verticais.
Vamos lá, departamento. O gênero, vem aqui, ó, total de acidentes por departamento. Inserir colunas verticais. Ctrl X. Como eu falei para vocês da outra vez, é meio que padrão as coisas, né? A gente acaba fazendo, repetindo os processos. A gente poderia, por exemplo, ó, ao invés de criar esse gráfico, a gente poderia, ó, vou deletar ele. Eu poderia fazer o seguinte, ó, tem várias formas de fazer. Eu poderia copiar isso aqui, ó, dei um Ctrl C, Ctrl V, copiei esse gráfico aqui. Agora eu vou trocar os dados dele. Eu venho para cá para a gente conseguir manter a formatação. Selecionar os dados, editar. Então a gente está ali, ó, no quantidade total de acidentes por ano e a gente vai fazer por departamento, certo? Aqui. Então esse cara vai vir para cá, esse cara vem para cá e ali que estava por ano passa a ficar por departamento. E ok. Tá vendo? Essa é uma forma de fazer também. A gente já tem ali a formatação dele pronta. O gráfico tá pronto. Eu acho que esse aqui, pela quantidade, ó, tá vendo? A quantidade de itens e tal, o melhor gráfico não seria esse, porque ele vai ocupar muito espaço aqui no nosso projeto. O melhor gráfico nesse caso aqui, a gente pode utilizar realmente aquela... vamos trocar aqui, ó. Aliás, eu cliquei errado ali. Vamos trocar, alterar tipo do gráfico, vamos usar as barras, que é o que a gente ia usar naquele outro projeto lá atrás. Meio bagunçado e tal, você vai falar assim, nossa, o negócio não vai dar certo, tá meio zoado, mas tenha fé. Tenha fé que no final vai ser bem legal esse projeto, vai ficar bem interessante. A gente está usando aqui, lembrando que ele está todo azul assim, porque a gente está usando a formatação lá da paleta de cores do Itaú. Lembra? Então, imagina que a gente está... Vamos imaginar que a gente está fazendo esse projeto com o Itaú. Lógico que não é, né? Infelizmente não é, né? Poderia ser, realmente. Mas imagina que a gente está fazendo esse projeto pro pessoal de segurança do trabalho do Banco Itaú. E a gente... tá usando as cores deles, né? Deixa eu só ver uma questão aqui. Acho que eu peguei dados a mais. Bem legal. Acho que ficou bem interessante aqui, né? A gente pode usar ele aqui. Deixa eu ver. Arrastar ele para baixo. Arrastar ele lá para cima. Isso aqui são formatações que você vai fazendo de acordo com o projeto for andando, seguindo, né? Você vai fazendo as formatações aí melhores para você. Então a gente já fez mais um aqui, ó. Voltamos lá e damos o OK aqui no departamento. E agora é o seguinte, ó, eu não vou fazer os outros dois, ó, eu não vou fazer nem esse aqui e nem esse aqui, porque eu vou deixar para vocês como atividade de casa, como tarefa de casa para vocês fazerem esses dois gráficos aqui. Aí vocês avaliam se colunas verticais é melhor, se barras horizontais é melhor, isso você faz a avaliação. Na próxima aula eu vou falar sobre os cartões, ó, eu vou fazer esses cartões aqui, né, esse e esse. E esse é uma aula, acho que bem rapidinha, bem tranquila, mas eu decidi separar elas para ficar mais didático para vocês. Façam esses dois que restam aí dessa aula de hoje e na próxima aula a gente vai falar sobre os gráficos de cartões, beleza? Um abraço e até a próxima!